Por isso, a gente continua a nossa conversa sobre isso aqui no estúdio agora. Obrigada, Felipe. E como a gente viu na reportagem, né, o relato aí de um morador que perdeu 10 eletrodomésticos durante uma queda de energia aqui em Blumenau, no dia 26 de dezembro, e ele disse que entrou em contato com a Celesc pelo 0800 para pedir o ressarcimento e até agora nada. Então, a gente pediu para vir aqui no estúdio o Leonardo Peicher, ele que é advogado especialista em direito do consumidor, para a gente esclarecer agora, né, o que fazer se esses direitos não forem todos garantidos, como a gente gostaria que fosse, né? Começo perguntando em relação a esses prazos que a Celesc falou, Leonardo, de um dia se for geladeira, 10 dias outros eletrodomésticos, a gente já viu que não foi cumprido, pelo menos no caso do José, né? Aí o que o José e outras pessoas que passarem por isso podem fazer? Boa tarde para você. Boa tarde, Patrícia. Então, de fato, a gente percebeu que o prazo ali da resolução da geladeira, que é o eletrodoméstico, digamos, mais importante daqueles todos os outros que estragaram ali no dia do evento na casa do seu José, ele não foi observado. O prazo já é curto, estipulado pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica, pela ANEEL, justamente por conta da necessidade, da importância desse eletrodoméstico na casa. Um dia é bastante coisa, mas é o tempo que a empresa, a Celesc, que é a concessionária, tem como suficiente para poder visitar o endereço e apresentar alguma solução. Nesse caso em específico, a gente percebeu que o prazo não foi cumprido. O prazo de um dia esgotou e eles não visitaram. O que o José pode fazer? O que ele deve fazer? Ele deve procurar a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que pelo telefone 167 ou por outros meios de comunicação está à disposição para poder fazer esse acionamento da Celesc. Então é bom a gente organizar essa conversa, Patrícia, porque a Celesc é uma concessionária de um serviço público e existe uma agência nacional que regula e que cuida de todas as concessionárias em todos os estados do Brasil. Então a Celesc ela presta contas para a ANEEL e certamente, se bater na porta da ANEEL e as reclamações apresentadas para a Celesc não tiverem sido resolvidas, de alguma forma a ANEEL pode chamar a Celesc para conversar e dizer, e aí, o que está acontecendo? Então é mais ou menos esse o caminho. Se não deu certo com a Celesc, procura a ANEEL. Talvez pelo telefone mesmo ou pelo site, telefone. Provavelmente, né? Isso, 167 é um telefone que liga gratuitamente para de qualquer aparelho. E você relata para a ANEEL que a Celesc aqui de Santa Catarina não está dando atenção de acordo com a resolução da própria ANEEL. Esse prazo de um dia está previsto nessa resolução. E dá para acionar o PROCON também ou nesse caso não? Exato, Patrícia. Quando a geladeira estraga, o que a gente faz? Liga na Celesc, passou um dia, a Celesc não resolveu, a gente liga para a ANEEL, conforme eu acabei de falar, a ANEEL também não resolve no dia seguinte, aí você precisa de uma geladeira. Sim. E de alguma forma você pode daí ir até o PROCON para tentar algum ressarcimento dos danos que você teve em relação a essa geladeira nova que você já comprou, porque é o segundo, é o terceiro, é o quarto dia, você não vai ficar esperando eternamente como o José aparentemente está fazendo. Ele já comprou outra, né? É verdade, ele comentou. No caso dele, Isso. Sim, mas outros eletrodomésticos estão lá parados. Exatamente. Então, o José, no caso, tinha condição financeira de ir até lá e resolver o problema comprando uma geladeira nova. Nem todos têm essa possibilidade. E aí, como é que essa pessoa vai procurar os direitos dela? O PROCON está à disposição do consumidor. A gente tem que lembrar que nós todos somos consumidores perante a Celesc, né? Perante o serviço que ela oferece. Nós pagamos mensalmente nas nossas casas esse serviço. E a gente é tratado como consumidor, inclusive, para fins jurídicos do Código de Defesa do Consumidor, com todas as facilidades e viabilidades que o Código de Defesa do Consumidor oferece. Leonardo, a gente mostrou também na reportagem uma costureira, né, a Irmelinda, e que ela teve prejuízo por não poder trabalhar enquanto não tinha energia elétrica. Nesses casos, não é simplesmente substituir um equipamento, né? É um caso aí da pessoa ficar com prejuízo mesmo, quem faz home office, por exemplo, também. Aí também é possível acionar algum direito para ser ressarcido por isso, por esse impacto financeiro que tem em função da queda de energia? Sim, com certeza, Patrícia. A gente dá esse nome no mundo jurídico a lucros cessantes. Então, lucros cessantes são aqueles lucros que você deixou de ter em razão de um dano causado por terceiro. Nessa história aqui, o que aconteceu? A Celesc causou um dano porque, eventualmente, não cuidou da manutenção da rede elétrica e fez com que as máquinas de costura dela estragassem. Ela teve esse dano concreto e ela deixou de faturar naqueles dias. Se eu não me engano, foram 7 dias, algo assim. Esse período que ela deixou de faturar, se ela demonstrar através de relatórios ou notas fiscais ou qualquer outro documento contábil ali que mostre quanto que ela costumaria faturar naqueles dias, ela consegue sim, diretamente no PROCON, fazer o requerimento de ressarcimento dessas quantias, né, a título de lucros cessantes, e não sendo possível, aí sim procurar a via judicial através de um advogado para tentar solucionar no judiciário. Mesmo se a máquina não queimou e ela ficou só sem trabalhar em função de queda de energia, porque tem esses casos também? Da mesma forma. Também pode? Da mesma forma, com certeza. Leonardo, tem uma mensagem aqui com uma pergunta
pergunta que chegou, ó, do Antônio de Camboriú. Eu tive 2 quedas de energia e tenho um seguro pela Caixa Econômica. Apresentei todos os laudos e todas as documentações de praxe. A seguradora indeferiu 2 vezes. Quais são os caminhos a procurar nesse caso? Aqui a gente já tem um desdobramento, né, Patrícia? Porque há, por parte do senhor Antônio, a precaução de contratar um seguro. E há a condição financeira dele também de pagar por esse seguro. Ele tendo pago por esse seguro, ele tem o direito de se direcionar à Caixa Econômica, que foi o caso dele, e apresentar toda a documentação que ele tem, que seria a mesma documentação que ele apresentaria para a Celesc, que foi o que o João, o nosso gerente regional, comentou. Os laudos que comprovam que a origem daquele dano é, de fato, em decorrência daquela queda de energia e por aí vai. A nota fiscal e fotos do evento, vídeos do evento. Hoje em dia é fácil de trocar esses dados pela internet. Então, no caso do nosso telespectador, ele deveria procurar a Caixa Econômica mais uma vez e dizer, olha, os laudos estão aqui, os documentos estão aqui, preciso de uma resposta definitiva de vocês. Se a Caixa negar, a Caixa é obrigada, ou qualquer outra seguradora, é obrigada a fornecer uma negativa formal. Com essa negativa formal, infelizmente, ele não teve o pedido dele atendido, mas ele pode ir até o PROCON e dizer, olha, apesar de a Caixa Econômica ou da seguradora ter negado o meu pedido, eu tenho o direito e eu insisto nele, e aí o PROCON vai chamar a Caixa para responder no âmbito administrativo, não sendo solucionado ali, como eu falei antes, aí sim o seu Antônio vai ter que procurar um advogado e ir até o judiciário para poder tentar resolver a situação. Legal, Leonardo. A gente pegou alguns exemplos aqui que representam aí muitas pessoas, né? Então, a gente está falando aqui desse caso que a gente recebeu a mensagem, o caso também do José, da Ermelinda, porque com certeza é a mesma situação de outros consumidores também. Agradeço muito sua participação aqui no JA e até mais. À disposição. Até mais. Obrigada. Olha, agora a gente conversa com o Walter Osterman ainda sobre esse assunto, né, Walter?